Olá, que tal? Aqui é a professora Amanda, professora de língua espanhola do Núcleo de Línguas Estrangeiras NEL, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Vamos começar hoje para a nossa turma do nível 1, nível iniciante, a unidade 5, tá? Espero, não sei da onde, que horário vocês estão vendo. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Então, nós vamos começar a unidade 5, tá? Com a professora Amanda aqui. A unidade 5 tem conteúdos gramaticais muito importantes. Nós estamos começando a sair, né? Nós estávamos engatinhando, né? Nível iniciante. Ainda estamos, mas estamos dando mais um passito por passito, né? Então, nós vamos agora para o verbo, eu vou conjugar com vocês o verbo gustar. O brasileiro conjuga muito mal o verbo gustar, que é o verbo gostar, tá? Vou apagar aqui, né? Todos já sabem quem eu sou, não precisamos mais de apresentações, tá? Verbo gustar. Tá? O brasileiro, ele pensa que é igualzinho ao português. Eu gosto de mamão. Tá? Isso aqui é portunhol. Ele fala, nós gostamos de viajar. O outro portunhol medonho, nervoso. Aí ele acha que o verbo gostar da língua espanhola, ele é idêntico ao verbo gostar da língua portuguesa. O verbo gostar da língua portuguesa, ele é um verbo transitivo indireto. É um verbo transitivo porque ele precisa de complemento. Indireto porque ele é um complemento ligado por preposição. A palavra de é uma preposição. Eu gosto de comer, eu gosto do Luiz, eu gosto de Maria, eu gosto de viajar, eu gosto de batata frita. É um verbo transitivo indireto porque precisa de preposição. Agora o verbo gustar na língua espanhola, ele não obedece esse mesmo comportamento igual o verbo gostar da língua portuguesa. Vocês têm que pôr isso na cabeça. O brasileiro, ele quer falar o espanhol com a cabeça que ele usa as conexões, as construções frasais da língua portuguesa. Se você continuar pensando assim, você vai falar mal espanhol. Ou você não vai falar espanhol, você vai continuar falando portunhol, você vai estar igual todo mundo, tá? Igual qualquer pessoa que nunca frequentou um curso, ele conta vantagem, ele faz umas caretas, umas caras e bocas e ele acha que ele está falando espanhol, que ele está abafando, tá? Na verdade, está passando vergonha, tá? E nós estamos aqui para você não passar vergonha, tá? Vamos continuar. Então, isso aqui são exemplos de portunhol, o verbo gustar. Vamos até apagar para não ficar na sua cabeça, senão não vai rolar, tá? Então, eu falo, vamos conjugar. A mim me gusta, com a preposição lá. A ti te gusta. A él, ella, usted, le gusta. A nosotros nos gusta. Y a ellos, a vosotros os gusta. Y a ellos, ustedes y ellas, les gusta. Então, você percebe que tem uma racionalidade na conjugação desse verbo. Tem uma logicidade. Os pronomes aqui, mi, ti, ele, você, ella, nosotros, vosotros, ellos e eles, são os pronomes pessoais. E aqui nós temos os pronomes oblíquos, que são os complementos diretos, que se diz em espanhol. Me, te, le, nos, os, les. Cada um tem que estar com o seu respectivo pronome. Você fala, a mí me gusta comer. A ti te gusta viajar. A usted le gusta nadar. A nosotros nos gusta hacer gimnasia. A vosotros, aí o pronome é os. Vosotros é quem? Qual pessoa que é vosotros?
é vós, tá? Na língua portuguesa nós não nos referimos às pessoas. Você não chega na casa de alguém e diz, nossa, vossa casa é linda. Na língua espanhola é comum, principalmente o espanhol falado na Espanha, que é o espanhol peninsular, é o espanhol falado na Espanha. Vuestra casa es muy linda, tá? Vuestro coche es muy bonito. Vosso carro é muito bonito. É comum na Espanha usar o pronome vosotros, quando a gente se refere a vós, tá? Na língua portuguesa nós não usamos isso. Quando usou isso, é na época do Brasil colônia, quando o Brasil foi colonizado por Portugal, no começo da história do Brasil. O país já evoluiu, já tem mais de 500 anos, nós não usamos vós. Depois nós temos ellos, ustedes, les gusta comer. A ustedes les gusta jugar. Percebam, quando eu coloco o verbo no infinitivo, aqui, ó, eu gosto do quê? Eu gosto de comer. Tu gostas? Viajar. Ele gosta de nadar. Nós gostamos de fazer ginástica. Vós gostais de comer. Eles gostam de brincar. Quando você coloca que o que você gosta é um verbo, o verbo no infinitivo, o verbo gostar, gusta, continua no singular. Ele continua no singular. Porque o objeto do que se gosta aqui é um verbo no infinitivo. Eu gosto de comer. A mim me gusta comer. Elas gostam de viajar. A ellas les gusta viajar. Nós gostamos de fazer ginástica. A nosotros nos gusta hacer gimnasia. As crianças gostam de brincar. A los niños les gusta jugar. Então, quando o objeto direto, o objeto, aquilo do que se gosta, é um verbo no infinitivo, o verbo gostar continua no singular. Aí você tem que obedecer aqui quem é a pessoa que gosta, que faz a ação de gostar. Tem que estar de acordo, tá? Qual que é o pronome? Você não pode colocar me com te. Você não pode colocar nosotros com le. Tem que estar de acordo. Nosotros com nos, vosotros com os, ellos com les, ustedes com les, mi com me, ti com te. Tem que estar de acordo o pronome. Entendeu? Porque senão fica igual, vou dar um exemplo bem grosseiro. Em língua portuguesa, quando eu falo nós vai, você está usando nós, mas você não usou vamos. Nós vamos estudar. Nós vai estudar. É como se você conjugasse um verbo equivocadamente com um pronome, com uma pessoa que não é aquele verbo que está praticando a ação. Nós vai estudar. Você não fala isso. A mim me gusta comer. Você não fala a mim nos gusta comer. Você fala a mim me gusta. E o mi aqui é um mi com acento. Porque é a mim, tá? É a mim me gusta, é mi com acento. Porque o mi sem acento é pronome possessivo. Por exemplo, mi coche es gris. Mi coche es gris. Meu carro é cinza. Esse pronome possessivo. Aqui o mi tem sentido de pronome possessivo. É um pronome possessivo. O mi aqui é sem acento. Agora, o mi aqui, quando ele é pronome oblíquo, do verbo gustar, é com acento, tá? Não faça confusão. Ah, professora, mas é só um detalhe. Mas o dia que você se preparar para uma prova de certificado internacional do Instituto Cervantes, isso vai ser cobrado de você, se você estiver escrevendo uma composição, tá? Você vai ter que saber esses detalhes, tá? Se você se submeter a uma prova de certificação internacional. Verbo gustar. Agora, quando eu digo o verbo gustar é um objeto, é um substantivo, aí muda de figura. Aí nós temos que flexionar o verbo gustar. Por exemplo, eu gosto dos alemães. São muito boa gente, os alemães. A mim me gustan los alemanes.
A ti te gustan los brasileños. Percebam que aqui o objeto que se gosta, percebam que aqui está no plural, ó. Está no plural. Então, o verbo aqui gustar, ele também vai para o plural. A mí me gustan los alemanes. A ti te gustan los brasileños. Quando é verbo, eu gosto de comer, você não flexiona. A mí me gusta comer. A vosotros os gusta viajar. O verbo gustar fica no singular. Agora, quando que você gosta, ele está no plural, você vai flexionar o verbo gustar para o plural também. A mí me gustan los alemanes. A ti te gustan los brasileños. A él, usted, ella, le gusta la papa frita. A batata frita. Ela gosta de batata frita. Ele gosta de batata frita. A ele le gusta la papa frita. A ele le gusta la papa frita. Ah, e tem que pôr, professora, o artigo aqui, o lá, ele, você tem que pôr, para ficar bem conjugado. Você tem que fazer todos esses salamalecos, tá bom? Então, isso aqui é como conjuga o verbo gustar, tá? Se você coloca você gosta de alguma coisa, isso aqui está no plural, o verbo gustar vai flexionar no plural. Quando que você gosta é um verbo, o verbo gustar vai permanecer no singular, tá? Que fique claro isso. Se alguém tiver uma dúvida, pode falar comigo. E outra coisa, você tem que obedecer os pronomes, tá? Ellos, ustedes e ellas é o pronome les. Vosotros, você vai conjugar com os. Nosotros, você vai conjugar com nos. El, ella, usted, você vai conjugar com le. Ti, você vai conjugar com te. Mi, você vai conjugar com me. Você não pode falar a mí nos gusta. Você não pode fazer isso. Cada pronome oblíquo com o seu complemento direto respectivo. Cada pronome oblíquo com seu complemento direto respectivo. Não existe a mí te gusta, a ti me gusta. Não pode, tá? Você vai ter que fazer esse tipo de concordância. É uma concordância verbal. Tem que existir, porque senão você vai falar errado, tá? E vai escrever errado também, tá? Agora, depois do verbo gustar, nós temos outro conteúdo aqui, que são verbos irregulares no presente. Nós já aprendemos verbos regulares, que são tranquilos, são verbos que mantêm a conjugação ligada ao radical, continua na mesma base, não muda o radical. Agora nós vamos para verbos irregulares que mudam o radical. Nós temos o primeiro verbo irregular no presente aqui, né? O verbo querer. O que acontece com o verbo querer? É terminação er. O e, ele é a parte da primeira sílaba. Aqui querer se troca por ie, que é um ditongo, união de duas vogais, uma semivogal e uma vogal. Querer, você troca por o que, a primeira sílaba, você vai trocar por ie. São em todas as pessoas da conjugação? Não, não são em todas. Então, nós vamos começar agora. Yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis e ellos querem. Então, vocês percebam que duas pessoas, o verbo querer voltou para o radical. Não teve acréscimo, não teve mudança para o ditongo ie. Aqui, ó.